Bom dia a todas, bom dia a todos. Nós vamos dar início a esta audiência pública da Comissão Permanente de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É a primeira audiência pública que fazemos no ano de 2018. Queremos registrar e justificar de saída a ausência do deputado Conte Bittencourt, que preside essa comissão, que está momentaneamente licenciado, né? Eu queria registrar também a presença já dos deputados membros da comissão, deputado Tio Carlos, deputado Dr. Giulianelli, deputado Flávio Serafini, e queria também já agradecer a presença, representando a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, do subsecretário executivo Mário Rocha, a quem agradeço pela presença, seu assessor Marcos Tadeu, ali mais à direita, o Marcos Pires, que é o superintendente de gestão das regionais administrativas, a Yara Gomes, que é superintendente de gestão de contratos e convênios, portanto, diretamente implicada no tema que discutimos hoje. Quero agradecer também a presença da representação do CEP, do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, Maria das Dores, aqui presente, Pereira Mota, da UPS, Luciane Azevedo, também já presente, e, por enquanto, a representação dos trabalhadores terceirizados, a Beatriz Kelly, que também já está aqui presente à mesa. O tema de hoje como já se supõe, é a situação dos terceirizados, dos trabalhadores terceirizados no âmbito da SEDUC. E essa audiência teve uma provocação inicial feita pelo deputado Dr. Giulianelli, né, em ofício encaminhado à presidência da comissão em 1º de fevereiro do corrente. Resumidamente, o deputado faz saber à comissão que teve contato direto com trabalhadores da Atrio Rio Service, né, em Resende, fez inclusive uma reunião com eles e constatou, junto com a presença do CEP também, e constatou problemas relacionados a atrasos de pagamentos, inclusive também problemas graves, creio eu, de receios por parte desses trabalhadores em relação a eventuais listagens encaminhadas da direção da unidade à regional sobre quem estaria trabalhando, quem não estaria trabalhando, ainda que sem o pagamento. Portanto, além do problema propriamente dito de atraso no pagamento de salários, parece haver, né, e a representação dos terceirizados vai falar sobre isso, um ambiente, segundo o relato, que é no mínimo preocupante, mas me parece já muito grave. O deputado Paulo Ramos está entre nós também, o nosso membro decano aqui da comissão, enfim, honorário, decano, e queria também dizer, para a gente dar início aos trabalhos, ao nosso querido professor Mansur, né, que foi presidente do Conselho Estadual de Educação, aqui entre nós, enfim, a situação dos trabalhadores terceirizados remete ao próprio processo mesmo, Mário, de terceirização. Na verdade, a terceirização é um processo pelo qual o poder público não presta diretamente, né, através de seus agentes, um determinado tipo de serviço e, para fazê-lo, aciona uma terceira pessoa, né, daí a expressão terceirização, como é óbvio, para prestar esse serviço em seu nome, mediante processos de contratação. Na educação, isso é muito comum em áreas como limpeza e asseio das escolas, não é? Isso é muito comum também em áreas relacionadas à vigilância das escolas, enfim, áreas de alimentação escolar. Pois bem, todos esses campos muito importantes, eu diria estratégicos e essenciais, para o funcionamento cotidiano das unidades escolares da rede estadual, de modo geral. Lembro que, como esforço de preparação para essa audiência, a assessoria da Comissão de Educação buscou no portal da transparência informações sobre os contratos hoje vigentes na SEDUC, mas essas informações, até um alerta a vocês, essas informações só estão atualizadas até o ano 2015 nesse portal. Portanto, é o primeiro elemento aqui de registro, em nome da transparência, em nome do princípio da publicidade, é importante que sejam atualizados esses dados, porque as informações ali constantes, pelo menos até ontem, só remetiam até o ano de 2015, portanto, há uma defasagem de quase 3 anos. Esse é um primeiro elemento importante aqui. A comissão também, no ano passado, oficiou a SEDUC em pelo menos 3 oportunidades, pedindo cópias de inteiro teor
de determinados documentos, inclusive de alguns contratos, e, salvo engano de minha parte, até o início deste ano, essas respostas não tinham chegado. Então, outro alerta que faço, né? Na verdade, é uma solicitação que o Parlamento faz, a SEDUC, que, por gentileza, cumpra o seu papel no sentido de dar resposta a esses pedidos que foram feitos institucionalmente pela Comissão de Educação, a SEDUC, como forma de subsidiar o nosso trabalho, né, aqui na comissão, e o trabalho dos mandatos que participam da comissão. É importante ressaltar que, nessa audiência, o que a gente espera é uma primeira apresentação por parte da SEDUC, do subsecretário executivo Mário Rocha e de sua equipe, conforme o senhor orientar, para que a gente tenha clareza da situação atual dos contratos na SEDUC, em que áreas, quem são as empresas contratadas, como está o fluxo de pagamento, porque isso tem perturbado, em última instância, né, o funcionamento das escolas e as condições objetivas de vida desses trabalhadores e trabalhadoras, né, porque é uma situação desesperadora, trabalhar 2, 3, 4 meses sem receber salários, né, isso impõe restrições essenciais à vida da pessoa, mais ainda quando essas pessoas, como é o caso do registro feito pelo deputado Dr. Giulianelli, com base nessa reunião, isso será esclarecido na audiência, a gente espera, que essas pessoas se sentem constrangidas ou até ameaçadas, né, porque não podem objetivamente trabalhar, porque não têm dinheiro para pagar a passagem, mas ainda assim correm riscos, ou se sentem correndo risco, pelo menos isso, em relação à manutenção, à preservação dos seus empregos. Enfim, então, essa aqui é uma rápida introdução, né, a ideia é que a gente passe a palavra, em primeiro lugar, como só ia acontecer aqui na comissão, a representação da SEDUC. Em seguida, nós vamos ouvir a representação dos trabalhadores terceirizados, também as representações sindicais aqui presentes e fazer o debate como costuma acontecer aqui na Comissão de Educação. Deputado Paulo Ramos, pois não, diga. Eu presido a Comissão do Trabalho. Pois não. E acompanho a questão dos terceirizados em toda a administração. Eu estou aqui só de passagem, em homenagem à comissão, em homenagem a Vossa Excelência, mas em homenagem também ao deputado Dr. Giulianelli, que fez esse requerimento para que pudéssemos aqui debater os terceirizados na Comissão de Educação. Da Secretaria de Educação. Da Secretaria de Educação. Como eu tenho um outro compromisso e o corpo só ocupa um lugar no espaço, só quero acrescentar a introdução feita por Vossa Excelência, que ainda existe uma perversidade adicional, que, aliás, acontece até aqui no Poder Legislativo com os terceirizados, que é a contratação de uma nova empresa. Quando contrata uma nova empresa, a empresa sucessora, que normalmente tem um cordão umbilical com a empresa sucedida, ainda causa constrangimento aos servidores terceirizados, aos trabalhadores, no sentido da abertura de mão dos direitos que foram soterrados durante o período da transição. Fazem lista negra, só contratam aqueles que assumem o compromisso de não recorrer à Justiça do Trabalho para a realização dos seus direitos. É uma situação dramática, supliciante e injusta. Mas eu digo, é preciso, e essa comissão vai dar essa contribuição, que haja uma espécie de mutirão no sentido de enfrentar esses problemas. Todos, quase todos nós, somos contrários à terceirização, que entendemos que todas as atividades fazem parte da atividade fim. Mas já que o Estado optou por esse caminho, que pelo menos ele cumpra juntamente com as empresas, com as suas obrigações, respeitando os trabalhadores. Então, peço desculpas. Parabéns, doutor Giulianelli, parabéns à comissão por essa iniciativa. Obrigado, deputado Paulo Ramos, por esse acréscimo importante. Então, já passo de imediato a palavra ao subsecretário executivo Mário Rocha, por favor. Bom dia a todos, bom dia, deputado Valdec, tio Carlos, Giulianelli, Flávio Serafini, bom dia a todos aqui presentes, a nossa equipe também. Eu vou tentar, já de imediato, nos posicionar dentro da tua fala, deputado. Claro. Em primeiro lugar, a terceirização que nós trataremos aqui é em relação ao preparo de refeições, né, o PDR, merendeira, e o pessoal na área de ASG, que é o pessoal de limpeza. A terceirização, sem entrar no mérito da discussão, a SEDUC entende e procede dessa maneira, como a qualidade e a responsabilidade pelo serviço, em primeiro lugar, é nosso. Né? Ainda que seja prestado por terceiros, nós somos os responsáveis finais pela qualidade desse serviço. E, para tal, fazemos um acompanhamento diário desse serviço. Tá? O que talvez os nossos terceirizados estejam se sentindo afetados, e podemos até mudar e dar esclarecimentos a ele,
Não existe listra negra, nem, pelo menos da nossa parte, nem um acompanhamento no sentido de criar algum embaraço por parte dessas pessoas, desses trabalhadores, e sim um acompanhamento de gestão. Nós hoje podemos afirmar a todos os senhores que nos últimos, pelo menos o último levantamento que nós temos nos últimos 6 meses, 4 meses, nós não tivemos nenhuma escola sem a prestação de serviço efetivo. O que temos, e é natural que tenha, em um universo do tamanho da nossa rede, eventualmente 1, 2 escolas, parcialmente, você tem a falta desses trabalhadores, seja na área de preparo de refeições, seja na área de limpeza, o que ocorre naturalmente e é procedido a substituição naquele dia ou no outro dia na prestação de serviço. Então, não existe por parte da SEDUC nenhum acompanhamento que não seja administrativo. Nós fazemos isso, sim, no turno da manhã, no turno da tarde e no turno da noite. Isso é feito diariamente, independente do momento que estejamos vivendo. Tá? Isso é um acompanhamento administrativo, até para que, no final do mês, como que procede os pagamentos, né? O pagamento de janeiro venceu, chega no início de fevereiro, esse tratamento é feito a essa nota fiscal, inclusive, muitas vezes nós temos glosa, por ausência da prestação de serviço, e até o fim do dia 27 é feito o pagamento dessas faturas. Como é que está o pagamento dessas faturas, desse serviço que nós estamos aqui discutindo? Hoje nós não estamos efetivamente sem nenhum pagamento. O pagamento de janeiro, de novembro, dezembro, desse não existe, né? Mas o pagamento de janeiro, de novembro, dezembro, de janeiro, todos eles já estão quitados. O que houve particularmente na área de limpeza? E aí é onde o deputado Julianelli, que na época que essa questão surgiu, ele mesmo fez contato com a secretaria no sentido de apurar o que estava havendo e foi dados os esclarecimentos a ele. Hoje, o que nós tivemos na época? O pagamento relativo à área de limpeza de novembro e dezembro, nós não tínhamos possibilidade, não tínhamos orçamento para pagar. Lembrando a todos os senhores que nós tivemos no primeiro semestre um arresto de 83 milhões. Parte significativamente desse arresto, estou falando de salário e educação, né? Não foi o arresto da fonte do Tesouro, foi o arresto do salário e educação. Parte desse arresto, inclusive, foi em função de uma ação daqui da própria Alerj, do qual nós não tivemos até hoje nenhuma reposição por parte da Cefaz, ainda que existe uma determinação nesse sentido. Tá? Isso fez com que nós não tivéssemos capacidade de fazer o pagamento de novembro e dezembro. Que estratégia nós utilizamos? Ao invés de botar isso em resto a pagar, deixamos esses pagamentos como ideia e pagamos em janeiro, na verdade pagamos em fevereiro, não pagamos em janeiro, porque o sistema financeiro, o orçamento não estava aprovado, não estava aberto ainda, e fizemos o pagamento em fevereiro. Então, hoje, não existe nenhum fornecedor nosso de serviços, que aqui estamos aqui discutindo, sem os pagamentos em dia. Tá? Hoje, nós estamos concluindo o pagamento. Hoje paga fevereiro? Desculpa. Hoje a gente paga janeiro. Como disse a vocês, tem um delay, tem um retardo por conta de todo o processo de um mês, né? Então, hoje nós estamos pagando o mês de janeiro. Lembrando também que o mês de janeiro pagamos de limpeza, porque não tem preparo de merenda, porque isso, na verdade, as escolas estavam fechadas, estavam de férias. Eu creio que, inicialmente, foram essas as demandas que o senhor nos apresentou. Se eu posso dar mais esclarecimentos, estou à disposição. Perguntar o seguinte, a SEDUC não tem mais contratos na área de vigilância, portaria, porque essa é uma preocupação cotidiana das escolas. É uma preocupação de todos nós, deputado, inclusive porque, senhor subsecretário, muitas vezes, né, para suprir essa lacuna tão importante, né, os próprios professores, às vezes a própria direção, assume essa responsabilidade. Eu queria saber se há alguma previsão para a retomada desse serviço. Uma outra questão, se o senhor me permitir, não há nenhuma notícia, a SEDUC não teve nenhuma notícia, nenhuma informação, nenhum registro sobre essa situação de trabalhadores terceirizados que estariam sendo listados das unidades escolares para as regionais, como aqueles que trabalham e que não trabalham, mesmo sem pagamento. Não há registro de informação sobre isso. Não chegou nada na SEDUC sobre isso. Terceira questão que eu queria aproveitar da sua exposição. Esse acompanhamento diário que o senhor mencionou,
Eu queria saber qual é a metodologia para fazer esse acompanhamento diário, como se faz esse acompanhamento diário, não é? Como que funciona, como vocês conseguem a cada dia fazer esse acompanhamento, de que maneira, qual a estratégia, através das regionais, qual é o instrumento que vocês usam para fazer esse acompanhamento diário. Bem, portaria, concordamos plenamente com o que o senhor coloca, é uma função não só relevante, como fundamental, mas não temos esse serviço, a contratação desse serviço e não temos expectativa de efetivamente ter capacidade de voltar a esse serviço, infelizmente. Tá? Em relação ao acompanhamento, isso é feito, como disse, de forma sistemática, através das regionais. Então, as escolas passam um reporte da frequência do serviço à regional e a regional se reporta à nossa superintendência de forma central. Isso é feito ao longo do ano e já há algum tempo isso é feito de forma sistemática. Não existe... nós temos lá um acompanhamento via um arquivozinho de nuvem, cada um vai lá, deposita a tua frequência e a gente faz a tabulação e a consolidação. Meramente administrativo. Nós, na verdade, não temos nem como fazer isso, além disso, porque o que nós estamos observando é a qualidade do serviço. A qualidade do serviço, você tem que ver se a merenda foi devidamente atendida. Existe, na verdade, nós temos um sistema, um grupo de pessoas, de cerca de 300 pessoas, que são os agentes de acompanhamento, que circulam as escolas, exatamente para também visualizar, além do diretor, além da estrutura das regionais, existe um grupo de acompanhamento das escolas, que um dos itens dele é exatamente isso, a qualidade da limpeza, a qualidade da merenda. Não sei se requer algum outro esclarecimento. Não, ao longo do debate, nós certamente teremos mais questões de esclarecimentos. Mas alguém da equipe da SEDUC vai se pronunciar? Vamos ver. Nesse momento, não? Agora eu acho que a gente... Muito bem, então passo a palavra à senhora Beatriz Kelly, que aqui nessa audiência, seja muito bem-vinda. Aqui nessa audiência representa trabalhadores e trabalhadoras terceirizados aqui da SEDUC. Por favor, a senhora tem a palavra. Microfone para a senhora Beatriz. Um minutinho só para passar o microfone. Só um instantinho, por favor. Vai chegar o microfone. Obrigado. Bom dia a todos. A questão que o senhor está dizendo é que alguns salários foram sim pagos referente ao mês de novembro e dezembro, no mês de fevereiro, que elas foram receber agora, sexta-feira, foram lá sacar algumas quantias de dinheiro, ou seja, para alguns funcionários da Átrio, alguns receberam 13º, alguns receberam férias atrasados e alguns não, ou seja, entre aspas, tem funcionários da Átrio que não recebeu 13º, tiraram férias, não receberam férias, trabalharam e não receberam o seu salário, algumas estão sem passagem, algumas estão sem ticket de alimentação. Somando esses 4 meses, para cada uma funcionária, dá o equivalente a quase R$6.000. Só que a Átrio, ela coloca o valor que ela quer. Ela deposita na conta das funcionárias, R$230 hoje. Passa um mês, R$500. Só que no banco não justifica o que está sendo aplicado na conta das funcionárias. O banco, ele não diz se é 13º, se é remuneração salarial, se é passagem, se é ticket de alimentação. Busca no extrato do banco só remuneração salarial. Comunicamos isso à regional de Volta Redonda. Essa questão, esse problema, foi dito ao professor Vitor da regional, a Marta, a Inês, o representante de lá. Nós já comunicamos também, nós funcionários, já conversamos com funcionários da SEDUC, foi o que foi dito aqui, que a verba foi repassada para a Átrio, mas o dinheiro em questão não chega na mão dos funcionários. Então, tem muitos funcionários que estão questionando que não tem salário, que não está recebendo, não recebeu 13º, não recebeu férias e não recebeu salário. Salário também não? Não, referente a algumas de dezembro e novembro, não. Alguns estão recebendo. Vamos colocar em aspas aqui na região de Volta Redonda, tirando Resende e Barra Mansa, tem 1.000, 2.000 funcionários da ATA representando a limpeza. Vamos colocar aí que só tem 100, 200, 300 recebendo em picados. E em picados, funcionário não trabalha.
Ninguém trabalha com R$230 depositado numa conta, depois R$400, depois R$300. Isso não tem lógica, isso não tem cabimento. Aí, quando vamos questionar átrio, simplesmente os funcionários que atendem na linha dizem que não tem previsão. Eu só queria saber da SEDUC, não sei se tem nenhum representante da átrio, qual é essa previsão. Quando que vai ser essa previsão? Porque hoje é o último dia de fevereiro, então tem pessoas que de dezembro e novembro não receberam ainda. E elas estão com o seu extrato de banco com valor explicado. Então, a gente não tem como dizer, recebeu o salário todo. Eu recebi o meu 13º todo. Eu recebi as minhas férias. Que tem funcionários que tiraram 15 dias de férias em novembro, tiraram mais 15, não receberam. Tem funcionários que tiraram em dezembro, janeiro, já retornaram, também não recebemos. Eu só queria saber qual é a previsão do tempo deles, ou da SEDUC e da átrio. Porque se é uma empresa contratada, eu no mínimo, como funcionária representante da átrio, eu entendo por mim que quando se contrata uma empresa, ela sabe o que ela está fazendo quando ela contrata funcionários para trabalhar e cuidar de uma escola. Porque, na verdade, tem mulheres e homens trabalhando na escola como amigos da escola, prestando serviço de graça. Eu tenho nos meus conhecimentos famílias que foram despejadas porque pagam aluguel. Eu tenho nos meus conhecimentos que pais de famílias também estão endividados em conta. Água, luz e outras coisas atrasadas. Só que muitos representantes públicos não querem saber. A Light não quer saber se você está atrasado, SAI, IPTU e tantas outras coisas. Eles estão te cobrando. Eu só queria saber do Estado como é que fica essa situação. Qual é a previsão do tempo? Porque funcionárias ligam para a átrio, não temos previsão. E quando vai ter essa previsão de pagamento dos funcionários? Aí quer dizer que passagem manda, a limpeza, o material de limpeza manda. Eu vejo isso como um fato de escravidão. Você trabalhar sem receber. Então, você tem que fazer cara boa nas escolas, tratar bem as pessoas na escola sem salário. Porque a gente não está ali trabalhando assim, a gente está pedindo o que é nosso de direito. Se nós formos contratadas por uma empresa, seja ela de grande porte ou pequeno porte, nós temos que ter o que é nosso de direito. Ou então o Estado, eu vou ser sincero para todos que estão aqui dentro, acaba com a terceirização e faz concurso público. Seria mais viável. Porque a classe da terceirização está sendo escravizada, está sendo humilhada. Entendeu? E muitos são ameaçados, sim. Muitos estão sendo ameaçados por diretorias de escola. Isso também já foi repassado lá na regional, de Volta Redonda. Se você vier da próxima vez, você não é indicada para trabalhar. Se você não vier, você vai levar falta. Se você não vier, vai dar como abandono de serviço. Eu até entendo por esse lado. Se funcionário abandonar o serviço, ele vai ter como justificativa abandono de serviço. Mas e o salário? Aonde está o salário? Eu acho que tanto da parte da alimentação como da parte da limpeza de uma escola tem que estar em dia. Porque se não tiver funcionário, não tem alimentação e não tem limpeza. E se não tiver verba, não tem contrato com funcionários. Então, fica difícil trabalhar desse jeito. A mesma coisa foi lá atrás da empresa Cuidar. A mesma coisa foi feito lá atrás com a empresa Cuidar. Eu acho que muitos aqui recordam. Tem funcionários até hoje que estão no processo para receber os seus direitos e, felizmente, o Estado recorre e o funcionário não recebe seus direitos. E como fica o cidadão nisso? Como fica nós aqui? Eu não digo que eu sou da parte sul-fluminense. Como fica os carioca trabalhadores? Como fica a parte trabalhadores? Nós estamos perdendo a nossa dignidade. Tem muitos que trabalham na área de limpeza que não são analfabetos.
são pessoas estudadas. Mas, às vezes, passa por isso porque o salário é conveniente. O salário é um pouquinho mais alto do que muitos outros setores públicos. Não é que são analfabetas, são burras, que são leigas dos seus direitos trabalhistas. Só que eu acho que, se como os deputados estão representando nós, cidadãos, que vai ter eleição agora esse ano, eu acho que tinha que os deputados, os governadores, fazer uma grande análise sobre o cidadão brasileiro, principalmente os cariocas e os do Sul Fluminense. Porque não é só a Volta Redonda que está passando por isso. Tem representante de Resende, é Lides, é Rio Claro, é Barra Mansa, é Itatiaia, é toda a região sul-fluminense que está passando por esse processo de terceirizado, de não ter salário. Eu tenho conhecidos em Angra que me ligam. Olha, nós não estamos recebendo salário da Átrio. Eu tenho conhecido em Resende, em várias regiões lá fluminenses, que me ligam, olha, nós não estamos recebendo salário. Mas aí eu respondo para eles, o que eu posso fazer? Eu não sou secretário da SEDUC e muito menos o dono da Átrio. Se a SEDUC alega que está repassando a verba para as empresas terceirizadas, aonde está o dinheiro que a SEDUC repassa para as firmas terceirizadas? No bolso dos funcionários não está entrando. É isso que eu estou aqui representando o terceirizado. Eu acho que tinha que abrir, sim, um espaço, ou o Estado abomina os terceirizados e abre um concurso público para que todos não venham a sofrer por isso, ou o Estado trabalha direito com os seus trabalhadores, representantes da terceirização. É isso que eu tenho que falar com todos. Obrigado, Beatriz Kelly. Você traz aqui informações muito importantes, como a gente faz aqui na audiência. Vamos rodar e depois vai voltar para a SEDUC. Mas eu já queria chamar a atenção para 3 ou 4 aspectos, pedindo aos seus deputados também, que certamente já prestaram atenção. Em primeiro lugar, há, sem dúvida alguma, um conflito de informações, né? Tendo em vista que o depoimento da senhora Beatriz Kelly dá conta de que há trabalhadores que não receberam salários, não é? Não apenas férias e 13º, mas também a situação. E aí, se a SEDUC, né, fez o repasse, seu subsecretário, a Átrio, e por alguma razão, né, a empresa não fez os devidos desembolsos de pagamento, eu queria saber de que forma a SEDUC pode intervir, né, como contratante, não é? Para que essa situação não aconteça. Mas, efetivamente, há um conflito de informações. Não estou aqui querendo dizer que Vossa Senhoria contou história, não é isso. Mas há um conflito de informações, né, porque os pagamentos não estão todos regularizados, segundo o relato aqui da representação de terceirizados. Segunda coisa que é importante aqui destacar, nesta legislatura, pelo menos, não me refiro nem às precedentes, mas desde o início dessa legislatura, aqui na Comissão de Educação, nós tratamos de problemas com trabalhadores terceirizados. Desde o início. SEDUC e FAETEC também. O modelo é um modelo fracassado. É um modelo claramente fracassado. De qualquer maneira, só para dizer para a senhora Beatriz Kelly que não se trata apenas, né, evidentemente, do ano de 2018. Né? Desde 2015, desde as primeiras audiências, nós deparamos aqui com situações graves. A senhora mencionou a empresa Cuidar, não é? De trabalhadores, ficaram meses e meses. Nós fizemos audiência pública lá em Marechal Hermes, né? Uma unidade, um grande complexo da FAETEC, e lá encontramos uma situação caótica já. Estou me referindo ao primeiro semestre de 2015. Então, é o segundo ponto que eu quero aqui destacar da sua intervenção. Em seguida, nós vamos voltar à SEDUC, mas é importante ouvir os demais presentes. E aí, nesse momento, eu passo a palavra à representação do CEP, não é? Na figura da professora Maria das Dores Pereira Mota, e a professora Luciane Azevedo, em seguida, pela UPS. Agradecendo muitíssimo, como sempre, a presença das representações sindicais aqui na nossa audiência. Quero registrar também a presença do ex-prefeito Godofredo Pinto aqui entre nós. Obrigado por sua presença. Tem a palavra a nossa querida Dodora. Então, bom dia a todos e todas. Acho que a Beatriz já falou. Tá bom, som? Acho que sim. A maior parte das coisas. Talvez mais perto um pouquinho, talvez mais próximo um pouquinho, isso. Eu queria retomar aqui a questão da Cuidar. Nós estivemos aqui várias vezes, né, com as trabalhadoras da Cuidar. É engraçado, porque os homens nunca vêm, né? E
hoje, a maioria está na Justiça, num sindicato que encaminha burocraticamente a luta, mas não faz a pressão. E muitas, agora, está saindo o FGTS, né, está depositado, mas não podem retirar o FGTS porque o Estado recorreu. Então, tem esse conflito atualmente, né? Elas estão com o FGTS liberado, mas não podem retirar porque o Estado recorreu. Então, seria bom o Estado também rever isso, né? A mesma situação que aconteceu com a Cuidar vem hoje acontecendo com a Átrio, né? Nós fizemos reuniões em diversos municípios, né? Em Resende fizemos 3 reuniões, em Barra Mansa, Barra do Piraí, Porto Real, Coatis, todos os municípios da região, e a situação é a mesma, né? Nós ganhamos aí. Nas 2 últimas semanas, percorrendo esses municípios enquanto CEP, conversando com as trabalhadoras e ouvindo cada uma delas, né? E tem casos seríssimos, né, de famílias que estão passando fome, com essa situação toda que a Beatriz já avisou aqui. Até outubro, o relato delas, até outubro, a Átrio vinha pagando em dia. A partir de outubro, começou a picar o salário, né? Um pinga-pinga. Tem uma aqui que eu vi o próprio extrato. Depositou 460, depois 180, depois 483, depois 577, depois 315, depois 466, 492, e não diz que dinheiro é esse. Como o total, a gente até fez um cartaz, com tudo que elas deveriam receber, né? Porque se são 4 meses de atraso, né, teriam um total a receber, elas hoje não sabem o que receberam, quanto receberam e quanto a Átrio lhes deve, porque não conseguem fazer essa conta, né? São 4 meses de salário, 4 meses de vale-transporte, 4 meses de ticket de alimentação. E tudo é um pinga-pinga que elas não conseguem ter o controle do que estão recebendo. Tanto que agora, esse mês, essa semana, que aconteceram alguns depósitos, elas não sabem. Umas dizem, meu 13º, é minhas férias, é o pagamento de janeiro, é o pagamento de fevereiro. E nós fomos na regional, conversamos com o professor Vitor, e, aliás, quero elogiar aqui, que nos recebeu muito bem, com toda a presteza mesmo para tomar conhecimento da situação. E ele nos disse que tem feito o contato permanente com a SEDUC, nos mostrou, inclusive, um e-mail em que a Átrio mandou esse e-mail para a SEDUC dizendo que estava tudo em dia. E não estava, não estava. Ele disse que ia reportar novamente para a SEDUC, dizendo que realmente aquela informação não era uma informação verdadeira. É muito decepcionante não ver a Átrio aqui, porque ela devia estar presente, ela devia estar aqui para confrontar com os trabalhadores e com a secretaria. Porque o que acontece é que ninguém sabe quem fala a verdade. Quem é? A secretaria diz que repassou, a Átrio diz que não repassou, ou manda e-mail dizendo que todo mundo está em dia, os trabalhadores dizem que o salário não está em dia. Então, é uma situação muito séria, né, do que vem acontecendo aí. Tem uma outra situação também que eu não sei como é que o setor de terceirização pode ver isso, é que as trabalhadoras da Átrio foram contratadas sem que a Cuidar encerrasse o contrato. Então, tem aqui a cópia da carteira. Cuidar e Átrio. A carteira não foi
o trabalho não foi encerrado. Pode isso? Nós estamos juntando documento para fazer uma ação civil pública, né? Se essa situação não se resolver. E tem trabalhadores da Cuidar que está na Atrio que não receberam a carteira de volta até hoje. Então, tiveram que tirar outra carteira para poder entrar, serem contratadas pela Atrio, né? E uma situação que nos chamou muito a atenção nesse mês de dezembro, janeiro, é que a Atrio enviava o material para a escola. Material de limpeza na escola, comprava e mandava. E depositava na conta dos funcionários somente a passagem. Gente, isso é escravizar os funcionários, né? Eu te dou a passagem, você vai trabalhar, e o material está lá para você trabalhar. E o resto? O aluguel, a água, a luz, alimentação. Então, o tratamento é um tratamento, assim, muito desumano com essas trabalhadoras. E não é uma coisa nova, como muito bem disse o deputado Valdec, que vem desde 2015 com a Cuidar, porque foi uma luta muito grande, até que trocou a Cuidar. Mas aí eu pergunto, não tem nenhum rastro da Cuidar com a Atrio? São outros donos mesmo? Porque é a mesma prática. Será que não trocaram só o CNPJ? Todas essas indagações nós estamos fazendo, né? Tentamos descobrir, mas não conseguimos chegar ainda ao final da nossa pesquisa. E com relação ao trabalho, em novembro, dezembro, algumas escolas, foi orientado às escolas que elas trabalhassem 2 ou 3 vezes por semana, porque estavam sem salário. Se está sem salário, não tem que trabalhar. Como é que vai trabalhar 2, 3 vezes por semana, porque está sem salário? Tem diretoras, como bem disse o secretário, tem aqueles supervisores que vão na escola para ver se o serviço está andando, se está limpo, se a escola está organizada. Aí elas são pressionadas pelas diretoras, porque os supervisores vão na escola, a limpar a escola. Porque o supervisor vai lá e olha tudo. E ainda diz, alguns supervisores da Atrio ainda diz, vocês têm que limpar porque eu estou recebendo. E se a escola estiver suja, a culpa vai ser minha. É verdade que os supervisores estão recebendo e só os trabalhadores que não estão recebendo? Né? Tem supervisores que estão, a Beatriz já falou, ameaçando que, se não for trabalhar, terão justa causa. Tem supervisor orientando que elas peçam demissão. Então, senhores deputados e Secretaria de Educação, a situação dos terceirizados é uma situação de escravização dessas trabalhadoras. A maioria mulheres, com responsabilidade da sua família, com filhos para criar, a maioria mora sozinha. Tem uma, inclusive, que o pai da filha está preso e ela está sem como sobreviver. A situação dos terceirizados é muito séria. Nós sabemos que na FAETEC também está a mesma coisa. Não temos a informação se da FAETEC já foi pago, né? Se o salário já está atualizado. Mas nós endossamos a proposta aqui das terceirizadas, que, se é assim, vamos fazer concurso público, porque pelo menos você tem uma via mais segura para poder trabalhar e para reivindicar os seus direitos. Né? Nós entendemos que, se uma empresa é contratada, ela tem que ter um capital de giro, ela tem como sustentar a folha. A do João, que é a outra empresa que está na escola,
todos os trabalhadores estão com salário em dia. Olha bem, um setor com salário em dia, o outro setor trabalhando sem receber. Então, são essas as informações que nós do CEP colhemos. Queremos aqui agradecer também ao apoio do deputado Julianelli e do deputado Flávio Serafini, e também agradecer pela ligeireza dessa audiência, né? Para nós foi muito importante que essa audiência saísse de forma tão rápida para que os problemas pudessem ser resolvidos. Nós gostaríamos de sair daqui com algumas decisões e algumas soluções para essas histórias. Salário picado, como está sendo feito, continua sendo feito, carteira de trabalho aberta numa firma e assinada pela outra, e todas essas questões que foram levantadas. Muito obrigada. Obrigado, professora Maria das Dores, representando aqui o CEP. Eu vou passar de imediato a palavra à professora Luciane Azevedo, representando a UPS, e em seguida, antes de passar aos deputados, falará também a segunda representante dos terceirizados que chegou, a senhora Marilda Dolores. Então, professora Luciane Azevedo, da UPS, depois eu devolvo para os terceirizados. Bom dia a todos. Não vou me estender muito, né, na minha palavra, porque a Beatriz já fez aqui as colocações necessárias, endossadas pela professora Maria das Dores também. Mas, assim, nós já participamos de outras audiências aqui anteriormente, falando sobre, cujo objeto foi a mesma discussão, né? Então, isso não é novo. A gente se solidariza com todos esses trabalhadores, porque é uma grande falta de respeito, é um trabalho escravo, realmente, porque todos têm necessidade de honrar com seus compromissos básicos, como alimentação, aluguel, as demais contas, enfim. E é até estranho, né? Eles fazem o depósito da passagem, mas o trabalhador vai, né, honra com seu compromisso de estar lá cumprindo a sua carga horária, mas não recebe. Então, a gente seria fundamental que a ATRO estivesse aqui para poder estar discutindo e esclarecendo realmente onde está a falha, né, onde está a falha desse repasse, mas infelizmente não está. E então nós deixamos aqui o nosso apelo para que a SEDUC se empenhe em verificar essa divergência, né, porque não adianta, por exemplo, temos tido aqui as notícias de que recursos recuperados da corrupção, elas serão investidos em infraestrutura nas escolas, mas não adianta somente na infraestrutura, porque a mão de obra, os recursos humanos vão além disso. É muito necessário, porque se não houver limpeza, se não houver vigilância, enfim, qualquer mão de obra que seja dentro de uma escola, não há um funcionamento. Então, não tem como os alunos estarem nessa escola. Então, nós deixamos aqui o nosso apelo para que seja esclarecido isso o quanto antes, para que essas pessoas passem a receber em dia, né, e consigam honrar com seus compromissos. Obrigada. Obrigado, professora Luciane Azevedo. Eu, como anunciei, passo a palavra à segunda representante dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados da SEDUC, senhora Marilda Dolores, que me foi anunciado que acabou de chegar. Onde está a senhora Marilda Dolores? Por favor. Lorena, pode fazer chegar o microfone lá. Lucilena, por gentileza, microfone a senhora Marilda Dolores. Obrigado, hein? Imagina. Seja bem-vinda aqui à nossa comissão, viu? Bom dia a todos. Um pouquinho mais perto só do microfone para que possamos ouvi-la. Bom dia a todos. Então, eu queria também falar, porque, olha só, é um cúmulo também a gente passar por isso. Já passamos também com a Cuidar, que ficou 1 ano, a gente sem receber, trabalhando, sem receber. E agora a ATRO, ela vem a fazer essas coisas com a gente. Como deixar salário atrasado, salário família que não paga direito, tá? E
A gente fica assim, e pressionando a gente, porque fica sobrecarregado para a gente, que só tem 2 pessoas, tiraram 6, ficaram só 2 só no colégio, e fica sobrecarregado 2 pessoas no colégio para poder limpar, e nessa pressão toda. Aí chega no fim do mês, não tem salário, fica 4, 5 meses sem salários. E a gente fica prejudicada. A gente fica prejudicada, a gente tem porção de conta para poder pagar filhos, para poder cuidar, e eles não estão nem aí com a gente. Eles não estão nem aí. Eles estão nem ligando para a gente. Só que eu acho um cúmulo a gente trabalhar. A gente ficar pressionado ali para trabalhar, e eles simplesmente, eles não estão nem aí. Sinceramente, eu estou decepcionada com a firma, até que venha fazendo isso com a gente. Até quando vai fazer isso? Até quando a empresa vai contratar e fazendo isso com o funcionário? Eu peço colaboração de vocês. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, senhora Marilda Dolores, o seu depoimento, que é muito importante para a nossa comissão. Eu lembro, a SEDUC voltará a intervir, assim, de um certo nível de responsabilidade solidária e até moral, né? Porque não estamos tratando aqui apenas de atraso de salário, nós estamos tratando de uma situação de indignidade, né? É um tratamento indigno que vem sendo conferido a esses trabalhadores e trabalhadoras que trabalham diretamente para a SEDUC, não é? Não é de responsabilidade direta da SEDUC, mas isso está sob a gestão e o comando da SEDUC. Está preciso, porque não é para atrasar salário, prefeito Godofredo Pinto. Trata-se dos trabalhadores receberem dessa forma, assim, picada, sem ter nenhum controle sobre a sua remuneração, sem poder fazer nenhum tipo de planejamento, faça as suas despesas, faça as suas vidas cotidianas. Então, é muito importante lembrar que, embora não sejam trabalhadores da SEDUC, não sejam servidores públicos estaduais da educação, mas a SEDUC tem uma responsabilidade solidária e moral para com a situação desses trabalhadores que trabalham em suas escolas, trabalham na sua rede. É muito importante aqui destacar. Eu tive a informação também, doutor Julianelli, e aí eu queria que depois a SEDUC confirmasse, que na relação de pagamentos feitos pela SEDUC até o dia 23 de fevereiro, consta o valor de R$ 2.542.738 pagos a Átrio Rio Service. Eu queria saber se esse era o montante total a ser pago nesse período, se essa era a parcela em toto, na íntegra. A que corresponde esse último pagamento? Se vocês puderem ajudar a gente a esclarecer, é o valor que a gente tem na planilha Claro, foi feito no dia 16 de fevereiro de 2018, o pagamento efetuado, né, em favor da Átrio Rio Service, Tecnologia e Serviços, no valor de R$ 2.542.738. Então, a pergunta essa parcela corresponde a quê? Corresponde aqui, só para vocês esclarecerem quando voltarem a se pronunciar. Bom, tem a palavra agora o deputado Dr. Julianelli, a quem agradecemos pelo ofício que dirigiu a comissão, provocando-nos mais uma vez, como disse a professora Luciane, aqui, como disse a professora Maria das Dores, mais uma vez a Comissão de Educação está às voltas com a situação de trabalhadores da educação, seja da SEDUC, seja da Rede FATEC, em relação a esse tipo de tratamento, como eu disse, indigno. Deputado doutor Julianelli. Bom dia, senhor presidente, deputado Valdec, senhores e senhores deputados, o senhor Mário Rocha, professor representando a SEDUC, e aos sindicatos, ao professor Godofredo Pinto, que eu tive a honra de conhecer há muitos anos, mas principalmente aquelas funcionárias da Átrio que tiveram a coragem, eu digo coragem, senhor presidente, porque nós sabemos que elas são ameaçadas de perder emprego. Não vai ser a primeira vez se isso acontecer, quando nós estamos tratando uma empresa desse vulto, que contrata não só com a educação, contrata com a saúde, contrata com o meio ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, porque elas contratam os guarda-parques. Então, mostra que ela tem uma relação muito intrínseca com o Estado do Rio de Janeiro, com a administração do Estado do Rio de Janeiro. Então, elas não estão lidando, com certeza, secretário, com uma firma pequena. Elas estão tratando com uma firma que movimenta milhões de reais de contrato com o Estado por mês. Então, a coragem delas aqui foi muito significativa e nós aqui, falo em nome dos deputados, saudamos essa coragem
de mostrar aqui claramente a insatisfação e, principalmente, a vontade de lutar pelos direitos. Essa solicitação de audiência, como foi falado aqui, ela partiu de uma reunião que tivemos lá em Resende, junto com o CEP, a professora Deisiane, e que motivou todo esse processo, né? Eu queria antes dizer que nós estamos tratando, secretário, de pessoas que têm vivem com salário mínimo. É diferente de nós deputados, nós secretários, que ganhamos muito mais que isso. Elas sobrevivem com salário mínimo. Então, aí, eu vejo a primeira falta de respeito da nossa instituição Estado. Elas precisam sobreviver com isso e recebem, como foi falado aqui, com salário picado. Então, isso, eu penso, que é um artifício que a empresa usa até para elas não terem consciência dos seus direitos. E eu entendo que isso aí é decisivo para melhorar essa situação, que a secretaria realmente obrigue a empresa a pagar o salário que já é mínimo, como o nome diz, dentro daquilo que elas têm que receber no mês. Pagar esse picado é muito difícil administrar, né? E provavelmente muitas aí estão envolvidas com empréstimos desses que se consegue aí, que é outra aberração que existe nesse país, mas que é causado pela própria ação de uma instituição, uma firma, que eu repito, contrata milhões com o Estado. Não é a firma pequena, não é a firma que não tem alastro para garantir o pagamento dos salários. Até porque, mesmo sabendo que o Estado cronicamente paga de acordo com a entrada de recursos, essas empresas que contratam com o Estado, elas sabem que isso acontece. E elas têm o lastro necessário para garantir pelo menos o salário mínimo de pagamento dessas pessoas. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, já foi falado aqui, me desculpem se eu estiver me repetindo. O próprio nome do sindicato, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, mostra que essas pessoas, nós todos sabemos disso, mas faço questão de frisar, elas fazem parte do processo político educacional. Elas são essenciais, nós todos que estudamos, sabemos que não se pode ter um aproveitamento se tiver um banheiro fedendo, se tiver um pátio sujo, se não tiver um serviço de portaria. Nós lidamos aqui, já fizemos audiência pública aqui sobre a violência da escola, que é outro reflexo dessa falta de presença de agentes de portaria, de pessoas para cuidar, mas isso é um outro debate, mas que é importante ser feito em determinado momento. A violência da escola nesse momento de intervenção federal. Então, chama atenção, eu tenho certeza que outros vão chamar também, para a importância da função desses profissionais dentro da construção do processo educacional. Isso todos sabemos, né? Mas é importante ressaltar. Temos que chamar a atenção também para aquilo que foi falado aqui. Nós já discutimos cuidar é lá do Sul Fluminense, já tem uma desgraça que deixou para trás lá, todos sabemos disso. Mas faz parte de uma construção, secretário, premeditada, porque elas falem ou de alguma maneira elas se extinguem e deixam o rastro, que a outra vai assumir. O deputado Paulo Ramos falou muito bem, nós sabemos o que acontece aqui, na contratação com o Estado. Elas deixam de pagar e realmente pressionam. Nós vimos aqui dentro da Assembleia com a PROL, vimos isso aqui, com o pessoal que é ascensorista dos elevadores, pressionando. Se vocês quiserem mudar de empresa, vocês mudam, mas se entrar na justiça, não vão ter o emprego. Nós vimos isso aqui. Não estamos falando aqui de nenhum absurdo e nada de novo dentro de um processo. O fechamento dessas empresas, ela é parte de uma construção. E aí entra uma outra situação, que eu vou terminar minha fala, direcionando dessa maneira.
Esse Estado está sendo passado a limpo. E vai ser passado a limpo nas eleições que vêm aí. E eu falo isso aqui porque já falei outras vezes. Não sou candidato à reeleição. Então não estou buscando voto de ninguém. Não estou buscando voto de ninguém. Esse Estado está sendo passado a limpo. E precisa que nossos agentes entendam. E aí o senhor que está assumindo lá a secretaria, dizem que o atual secretário Wagner Victor vai ser candidato. É a oportunidade de nós termos realmente uma construção que nós aprendemos, como o senhor, que é lá de campo da escola pública. Nós aprendemos como que uma escola pública funcionava e ela precisa voltar a funcionar dessa maneira, daquela maneira que nós conhecemos. E nós estamos tendo essa oportunidade. Eu, no meu exercício de mandato, que termina 31 de janeiro, e o senhor, no exercício da função de secretário. Então, a fala é a seguinte. Primeiro, é essencial que essa audiência aqui saia com compromisso, como falou a professora Dodora, de resolver essas situações pontuais, do salário picado, e que elas saiam daqui com a garantia. Porque nós temos aqui, lá de Resende, com certeza, pessoas que não estão recebendo o Vale Transporte. E aí, o Vale Transporte são só R$315. Mas para quem ganha R$900, R$315 é muita coisa. É muita coisa. Faz uma diferença. Então, existe uma responsabilidade efetiva da SEDUC. Eu não quero nem falar judicial, não, mas moral, nós aqui, que temos esse mandato, e principalmente da SEDUC, que tem a função direta da fiscalização, de cobrar dessa empresa. De cobrar. E se ela não cumprir, que se arranje outra. O que nós não podemos aqui é ficar repetindo essas coisas. Cuidar, e Deus sabe qual que vai vir depois. Qual sabe, vai ser a mesma coisa. Então, sem qualquer demagogia, resolver a situação dessas pessoas que têm salário mínimo é uma obrigação moral nossa. E aqui eu termino a minha fala. Obrigado. Obrigado, deputado Dr. Giulianelli. Passo de imediato a palavra ao deputado Tio Carlos. Bom dia a todos e todas. Quer dizer, dentro do que já foi falado aqui, primeiro registrar aqui nosso apoio a essa comissão, a Beatriz, a Marilda, enfim, a todas essas profissionais que estão vivendo um drama. Na verdade, o que está sendo colocado aqui é um drama. Nós temos certeza absoluta, pela própria fala do deputado Dr. Giulianelli, R$300 é uma diferença. E muitas vezes deixar faltar comida em casa. Então a gente aqui, nesse sentido, está solidário, sem dúvida. Também foi dito pelo deputado Dr. Giulianelli a questão da Átrio. A Átrio tem lastro. Essa é uma empresa milionária. Ela está aí hoje no Estado, quer dizer, não está só na SEDUC. E a gente tem que cobrar da SEDUC a sua responsabilidade solidária. Então, esse contrato é feito, e eu tenho certeza que nesse contrato tem sanções. Porque o que está sendo feito aí, e aí, por mais que a gente entenda que é uma rede imensa, são mais de 1.200 escolas, algumas falas são colocadas, e eu não sei a quantidade, porque se fala em alguns, muitos, mas eu não sei na rede quantos servidores terceirizados estão passando por essa situação. Eu tenho certeza que no Sul Fluminense, pelo que já o deputado Dr. Giulianelli trouxe, está acontecendo. É desumana essa questão do salário picado, é uma covardia, a gente sabe disso. Mas eu quero aqui me dirigir a SEDUC. Eu fiz uma ligação ao secretário Wagner Victor, que essa novidade, deputado, pelo que eu entendo, ele não será candidato. O que houve, em função dos resultados apresentados na SEDUC, o espelho é que ele está sendo cotado para ser ministro. É essa o que foi falado. Mas, enfim, quero ir cobrei do secretário. E o secretário me fez um relato de que realmente problemas aconteceram, de atrasos de 2, 3 meses, que foram sanados e hoje em dia, sendo pago hoje o mês de janeiro, está praticamente em dia. Mas isso é o que a SEDUC fala, porque a SEDUC paga a Átrio. Agora, o que a servidora, quer dizer,
que essas trabalhadoras estão dizendo é que a Átrio não vem honrando os compromissos. Por isso que a gente tem que aí se reportar ao contrato e aí começar a se responsabilizar, porque isso tudo cai na esfera, quer dizer, é tudo educação. O servidor que está lá é servidor da educação. O serviço mal prestado, ele repercute na educação. E é por isso aqui que a gente faz essa cobrança. De novo, me surpreende a fala do subsecretário aqui. Eu sei que esse arresto aconteceu, e isso, deputado Valdec, é estarrecedor. Essa Casa de Leis não pode tocar no dinheiro da educação. Isso aconteceu, e isso, para mim, já tinha sido devolvido. Quando o senhor fala, Vossa Senhoria, coloque isso aqui, esse dinheiro não foi devolvido, isso é grave, porque o dinheiro da educação é sagrado. E nesse arresto, então tem que ser visto. Eu vou até fazer um encaminhamento ao deputado que preside a casa nesse momento, o deputado André Ciliano, para que a gente possa dar uma resposta. Porque isso aqui, de novo, o dinheiro da educação é sofrido, é sagrado. E a gente não pode, pelo menos essa preocupação que o senhor me diz aqui, eu vou buscar uma resposta. Então, a minha fala é no sentido de responsabilizar a SEDUC, que se a SEDUC está em dia pagando a Átrio tem que dar uma resposta para a SEDUC. Caso isso não aconteça, aí sim, temos que ter sanções, e aí não sei se é glosar, não sei, isso tem multa. O que não pode é essas trabalhadoras e trabalhadores viverem essa situação. Então, aqui quero parabenizar e dizer a todos e ao CEP que esta casa cumpre o seu papel de fiscalizar o Poder Executivo. Estamos juntos nessa luta e vamos cobrar uma resposta efetiva para que essa situação não perdure. De novo, a Átrio não é uma empresa de fundo de quintal. Aliás, não sei por que, deputado Valdec, a Átrio não está aqui, porque ela precisa claramente, a gente tem que fazer essa acariação, porque não adianta a gente ficar aqui, bem disse o CEP, quem é que está falando a verdade? Eu tenho certeza que a SEDUC está falando a verdade. Entre essa briga, entre a Átrio e a SEDUC, eu confio porque lá sei que tem pessoas responsáveis trabalhando, fazendo um trabalho digno à frente de uma pasta tão complexa. Então, eu estou aqui cobrando da SEDUC uma posição em relação à Átrio. Obrigado. Presidente Valdec, Doutor Juliano quer fazer uma correção. no calor do combate eu falei aqui que era do Vale Transporte, mas é Vale Alimentação. Bom, feita a correção, agradeço ao deputado Tio Carlos, passo a palavra ao deputado Flávio Serafini. Bom dia a todos e todas. Bom dia especial aos trabalhadores da Átrio que vieram aqui para tentar criar mais um canal para alcançar os seus direitos. Infelizmente, como foi dito aqui, essa luta dos trabalhadores terceirizados do Estado não é uma novidade. A gente, desde que assumiu aqui o nosso mandato e começou a participar da Comissão de Educação, a gente tem visto sucessivas situações onde os direitos dos trabalhadores das empresas terceirizadas estão sendo desrespeitados. Aqui foi falado da Cuidar, a gente encaminhou um requerimento de informações ainda em 2015 sobre as situações do contrato com a Cuidar, na época já buscando resolver e contribuir para a situação que deixava os trabalhadores com meses de salários atrasados. A gente teve a empresa que ainda tem contratos com o Estado, a Amazan. A Átrio tem contratos não só no Sul Fluminense, mas em outras regiões, com a Faetec, e agora está estabelecendo contrato, inclusive, com o Fumbio. Ou seja, é uma empresa grande que controla diversos contratos com o governo, contratos milionários, e que vem permanentemente deixando os funcionários, seus trabalhadores, sem receber seus salários. Por que eu faço esse histórico? Aliás, já no final do ano passado, em novembro, eu fiz uma intervenção aqui na casa, cobrando um posicionamento da Secretaria de Educação sobre os contratos com a Átrio e encaminhei à Secretaria de Educação um relato do que a gente vinha ouvindo dos trabalhadores e dessa situação que se arrastava com não só o atraso nos pagamentos, como também a quebra desses pagamentos, que não é um detalhe. Por quê? Porque quando você quebra os pagamentos,
você tira do trabalhador a capacidade de discernir o que lhe está sendo devido. O trabalhador recebeu R$500, é o quê? É transporte, é educação, é uma parte do salário. E aí o trabalhador perde, inclusive, a capacidade de cobrar judicialmente isso, porque fica um cenário de confusão, né? De confusão. E esses relatos que a doutora traz, que os trabalhadores têm trazido, eles são reais. Eu visito muitas escolas. No final do ano passado, estava visitando muitas escolas porque a gente estava preocupado com o processo de fechamento de turnos e turmas estavam sendo realizados. Em diversas unidades, quando a gente parava para conversar com as trabalhadoras terceirizadas, esses mecanismos de vão trabalhar 2 dias, alguns param de trabalhar, outros se sentem constrangidos e vão trabalhar todos os dias sem receber salário. É uma situação que extrapola completamente toda a situação de dificuldade desses trabalhadores que já enfrentam nas suas vidas, porque são trabalhadores que são mal remunerados, vamos falar aqui a verdade, né? São trabalhadores que recebem aí ao redor de R$1.000, R$1.200, são salários baixos, e esses trabalhadores tendo que se manter no emprego sem receber seus salários. Isso é um absurdo. Isso é uma prática, né, criminosa com esses trabalhadores. É óbvio que existe uma responsabilidade direta das empresas terceirizadas. Isso é óbvio, né? É a empresa que contratou, especialmente se a SEDUC conseguiu colocar em dia os pagamentos. É óbvio que a responsabilidade maior e mais direta é da Atro, ou da Mazan, ou da Cuidar, das empresas terceirizadas. Mas é óbvio também que o Estado é corresponsável. O Estado fez uma opção por ter uma parte dos seus trabalhadores contratados através de empresas terceirizadas. Esses trabalhadores são fundamentais para o funcionamento das escolas, cumprem papéis sem os quais a escola não tem condições de funcionar, estão em contato direto, não só com os profissionais, mas também com os estudantes, e são seres humanos que, como qualquer outro, merecem ter o fruto do seu trabalho sendo respeitado. A SEDUC faz opção por estabelecer esse vínculo. E, sinceramente, está deixando correr solto. A SEDUC está deixando correr solto. Não é possível que a gente esteja com o problema repetidas vezes e a SEDUC não tenha a capacidade de nos apresentar um mecanismo de controle. Eu informei aqui, está aqui o ofício que eu encaminhei para a SEDUC em 6 de dezembro, após ter feito uma fala aqui no plenário, um vídeo, que depois circulou pelas redes, informando desse problema da falta de pagamento e pedindo esclarecimentos. Eu não só não recebi resposta a esse ofício, como também a SEDUC não aprofundou os mecanismos que tem para averiguar o cumprimento dos direitos trabalhistas. No ano de 2015, estava começando meu mandato e começou a crise no Comperj, no Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, onde a Petrobras tinha dezenas de milhares de trabalhadores terceirizados. Fui acompanhar uma manifestação dos trabalhadores do Comperj aqui no Tribunal Regional do Trabalho. Inclusive, terminei dentro de uma ocupação. Os caras tomaram o prédio do Tribunal Regional do Trabalho, a peãozada toda lá embaixo, os juízes lá em cima apavorados. E aí eu acompanhei com mais detalhamento a luta daqueles trabalhadores terceirizados. A Petrobras, por ser uma empresa que utiliza seguidamente trabalho terceirizado, inseriu uma série de mecanismos nos seus contratos para que não se deparasse com uma situação como essa, onde, segundo a SEDUC, os repasses estão em dia para a empresa e os trabalhadores estão desprotegidos. Então, a gente tinha, no marco dos contratos da Petrobras, os contratos anteriores a 2013, onde você não tinha muitos mecanismos de salvaguarda aos trabalhadores. E pós-2013, todos os contratos, por exemplo, tinham um seguro, que garantia que o trabalhador ia receber o seu salário
independente do que aconteça com a empresa. Isso é uma postura que a Petrobras adotou, independente de ser corresponsável legalmente ou não por esses trabalhadores, mas entendendo uma corresponsabilidade ética. De que uma vez que você está se utilizando daquela força de trabalho, você tem responsabilidade com o cumprimento e a garantia dos direitos trabalhistas daqueles trabalhadores. Então, o que eu quero insistir é que a gente não pode sair dessa audiência pública, continuar assistindo a essa situação, onde a gente tem na SEDUC, hoje, uma opção, que eu discordo, mas é a opção que está sendo implementada, de que o trabalho vai ser, uma parte do trabalho vai ser terceirizado. Cozinheiras, pessoal da limpeza, portaria, hoje são ou totalmente ou quase totalmente terceirizados, né? Ainda restam alguns funcionários públicos em algumas unidades escolares. Se a SEDUC tem essa opção, ela tem que ter mecanismos de controle mais rigorosos sobre a garantia dos direitos trabalhistas. E acho que esse exemplo da Atro que a gente está se deparando agora tem que ser o exemplo que vai nos permitir avançar nesse sentido. A gente tem acompanhado as reuniões, o Léo, nosso assessor, esteve lá na reunião com o Vitor, né, lá do Sul Fluminense, e não adianta o corpo técnico, os superintendentes da SEDUC se esforçarem, está lá na ponta tentando ajudar, se não houver da secretaria, enquanto, né, parte do contrato, um movimento de cobrar da Atro e de todas as empresas terceirizadas a compreensão de que parte do cumprimento do contrato não é só manter as escolas limpas e a comida sendo feita. É também a sua responsabilidade social mantendo os seus trabalhadores com os seus direitos sendo respeitados. É fundamental que a SEDUC incorpore na prática essa concepção. E aí, se for necessário a gente aprofundar um marco legal depois para dar uma segurança jurídica maior, essa casa vai fazer essa discussão. Mas, nesse momento, a SEDUC tem que cumprir o seu papel e cobrar da Átrio que a empresa garanta os direitos trabalhistas. Porque, senão, né, para concluir, o que a SEDUC vai estar alimentando é um processo de precarização do trabalho, de aumento da pobreza, que vai ter impacto direto na dinâmica das nossas escolas, por acabar adotando, né, um papel de uma certa, né, cumplicidade com esse tipo de ação. A SEDUC é quem paga, com dinheiro, né, do povo, com recursos públicos. É fundamental que a SEDUC cumpra de forma proativa o papel de exigir que todas as empresas terceirizadas cumpram e garantam os direitos trabalhistas. Quando a gente vê que uma parcela enorme dos funcionários da Atro foram funcionários da Cuidar, foram transferidos sem direitos trabalhistas, com relatos, inclusive, de coação para que não entrassem com processo, e a situação permanece, o poder público tem que entender que tem um problema que ele tem que intervir. Se ele não entende, né, vai pagar o preço da cumplicidade. A gente aqui, quando tem acompanhado esse caso, quando tem mantido a SEDUC informada do que a gente fica sabendo dessas violações, é porque a gente está cumprindo o nosso papel, né, não só de fiscalizar, mas de incomodar e confrontar o Poder Executivo para que ele cumpra o seu papel da melhor maneira possível. E, nesse caso, é fundamental que a Secretaria de Educação, o governo do Estado do Rio de Janeiro, assumam a sua corresponsabilidade ética com a garantia dos direitos desses trabalhadores. Essa é a nossa posição e é o que a gente espera ouvir agora dos representantes da SEDUC. Que mecanismos vocês acham que podem ser aprofundados imediatamente para garantir que esses trabalhadores vão ter os seus direitos respeitados? Inclusive, acho que a SEDUC tem que exigir da Atrio o detalhamento do pagamento dos seus trabalhadores.
porque é uma informação que os trabalhadores, individualmente ou através mesmo do seu sindicato, que é um sindicato frágil, isso é uma característica das empresas terceirizadas, não vão conseguir ter essa informação para que cada trabalhador tenha clareza do que recebeu e o que não recebeu. É fundamental que a SEDUC cobre isso da Atro. A SEDUC tem condições, de, né, como contratante, de ter acesso a essas informações para que a SEDUC possa ter subsídios para cobrar da Atro, de forma mais aprofundada, a garantia dos direitos trabalhistas, e para o caso da manutenção desse comportamento por parte da empresa, a SEDUC pode tornar essas informações públicas para que os trabalhadores, de posse delas, possam lutar de forma mais organizada e com mais subsídios pelos seus direitos. Isso é fundamental, né, reforçando mais uma vez, a Atro é uma empresa que tem diversos contratos com o governo do Estado, e a gente não pode deixar que se banalize um processo de não pagamento de salários ou de parte dos salários dos trabalhadores. Então, né, concluo reforçando essa ideia de que a SEDUC tem que ter mais proatividade numa corresponsabilidade ética pela garantia dos direitos dos trabalhadores que lhe prestam serviços através da terceirização. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Devolvo a palavra aqui à representação da SEDUC, né? Não sem antes, subsecretário, fazer chegar às suas mãos a cópia de 2 ofícios, um datado de 3 de abril de 2017 e o outro de 10 de novembro de 2017, justamente pedindo informações sobre os contratos de terceirização. Até agora não tivemos resposta, muito obrigado. E a comissão solicita que essas respostas sejam prestadas o mais brevemente possível, tendo em vista a data em que forem encaminhados à Secretaria de Educação. Subsecretário Mário Rocha, por gentileza. Muito bem, eu acho que eu posso começar, de alguma maneira, comentando a fala do deputado Flávio Serafini. E remetendo ao nosso início do nosso dia aqui, onde falei o seguinte: o serviço, embora terceirizado, a responsabilidade é da SEDUC. Tá? Não é só moral, não. Tá? Essa equipe que presta o serviço, tanto de limpeza como de preparo de refeições, é equipe da escola, é equipe da SEDUC. Tá? É lógico que o processo de contratação, ele sofre, tem que sofrer uma permanente remodelagem, uma permanente acompanhamento. Como disse aqui, nós efetivamente já temos vários sistemas de acompanhamento desse serviço, não só na qualidade, mas também no zelo em relação a esses trabalhadores também, independente de uma empresa A ou B ou C, ela efetivamente está cumprindo suas obrigações. A nossa vigilância, ela é permanente. Indiscutivelmente, nós não conseguimos ainda atingir o ponto que nós não entenderíamos que fosse ideal, mas que nós entendemos que seja razoável. Nesses últimos 2 anos, onde eu participo da equipe do secretário Wagner Victor e nossa equipe aqui, nós já conseguimos avanços importantes. Né? Em 2016, quando lá iniciamos a nossa atividade, nós tínhamos problemas seríssimos de pagamento em relação aos serviços terceirizados. A primeira ação nossa foi de sanear esses contratos, no sentido de dar fôlego e condições de efetivamente conseguir atingir o que nós estamos hoje já atingindo. Né? Como disse aos senhores, e o deputado Tio Carlos fez mais uma ressalva, se não fosse pelo arresto, nós não teríamos deixado de fazer nenhum pagamento a nenhum terceirizado nosso. Porém, ainda que a gente possa destacar que a única empresa que efetivamente não está correspondendo é a Atro, e ela representa talvez 10% ou 15%, no máximo 15% dos serviços, mas ainda que ela representasse 0,1%, ela teria que estar efetivamente cumprindo as suas obrigações. É uma falha nossa, sem dúvida nenhuma, e tem que ser corrigida. A partir, inclusive, de algumas denúncias, não só do deputado Julianelli, como do deputado Tio Carlos, nós já convocamos o principal responsável da Atro para nos dar essa satisfação. Nós poderíamos até analisar, dentro da fala da Marilda e até mesmo da Beatriz, da Beatriz, provavelmente, é provável, não estou afirmando porque eu não conheço o detalhe do regime de pagamento da Atrio, mas é possível que ela esteja dentro do fluxo de pagamento dela.
mas, indiscutivelmente, não é razoável que o trabalhador não saiba o que está recebendo. Todos nós aqui recebemos um contra-cheque. Então, não é é mais que um direito, é uma obrigação da empresa que efetivamente dê a satisfação ao seu trabalhador. Bem, é fato também que a Maria Dolores, do CEP, fez um comentário sobre, em algum momento em dezembro, onde há faltas de limpeza e falta de PDR. Queria lembrar que isso ocorre todo ano. Na verdade, no período de recesso, o PDR, o preparo de refeições, ele é suspenso, naturalmente suspenso, e a limpeza, não necessariamente, ela ocorre todos os dias, depende do fluxo que a escola efetivamente precisar, até porque isso é parte de uma gestão de um processo complexo, como é um processo de limpeza e de preparo nós estamos falando aí de 1.200 escolas, são milhares de trabalhadores envolvidos disso, e sem dúvida nenhuma um valor extremamente importante. Creio que, em relação a contratos, o deputado Serafim, nós já estamos implementando novos instrumentos de controle nas novas licitações, tá? No sentido exatamente de dar maior responsabilidade. Mas, além disso, o que já fizemos e estamos fazendo é utilizar os próprios mecanismos que os próprios contratos têm, que o Estado tem dificuldade, muitas vezes, de multar a empresa. Nós multamos, nós glosamos. Tá? Isso não tenho dúvida nenhuma, isso é aferido pelo próprio TCE, que nós efetivamente fazemos. Não necessariamente somos simpáticos, né? Mas efetivamente a gente faz isso. E é por essa razão que hoje a gente tem o sistema efetivamente funcionando. Falhas ocorrem, como nós estamos efetivamente destacando aqui, mas vamos corrigir, se não houver correção por parte da empresa, ela mais uma vez será penalizada. Não creio que falte ainda, estou tentando, de uma forma mais abrangente, dar uma resposta aberta do que tudo que foi ponderado aqui. Aquele valor que eu mencionei correspondia a quê? Eu não tenho essa informação, deputado, em relação ao deputado, a efetividade desse valor, tá? Eu me comprometo a verificar e informar o senhor. Foi o último que vocês fizeram. Infelizmente, eu não tenho uma relação aqui nesse momento para identificar, tá? E eu prefiro, quando localizar, eu efetivamente apresentar aos senhores para não ser uma informação pública, entendeu? Mas a SEDUC está em dia com a ATRO. Estamos não apenas com a ATRO, estamos em dia com todos os pagamentos dos nossos fornecedores na área de limpeza e preparo de merenda. Isso é uma afirmação. Secretário, uma coisa que eu não entendi, Vossa Excelência falou da dificuldade de ficar em dia quando houve o arresto. Pois não. Quando efetivamente vocês entraram com os pagamentos em dia? Quando que vocês conseguiram superar essa... A regularidade dos pagamentos, ela se dá até outubro de 2017. Eu estou falando do último ano, ok? Como coloquei no início da nossa conversa aqui. PDR, nós pagamos rigorosamente em dia, até dezembro, tá? E hoje estamos em dia, janeiro não tem pagamento, porque não tem merenda, e limpeza, pagamos rigorosamente em dia até outubro, o pagamento de novembro e dezembro, como nós não tínhamos mais lastro para fazer esse pagamento, suspendemos e pagamos agora no início do ano. Tá? Então, hoje, não temos nenhuma pagamento em aberto. Tá? E, como disse, durante o ano todo, se manteve o pagamento, e dentro desse ano, o nosso planejamento, ainda que com uma expectativa de redução dessas verbas que hoje nós estamos recebendo, a nossa expectativa é da manutenção do pagamento desses serviços. Essa é uma prioridade nossa, já é desde o ano passado. Hoje a SEDUC não pode solicitar a essas empresas prestadoras de serviço que regularmente enviem a sua planilha de pagamento de salários? Agradeço a sua pergunta, tá? Porque a Yara já tinha me apresentado aqui e eu já ia me esquecendo. Não temos como exigir, não. Nós exigimos, tá? Todo mês, junto da nota fiscal, a empresa é obrigada a apresentar toda a guia de recolhimento de GPS, que é a parte previdenciária. Eu vou deixar essa tabelinha com os senhores, tá? Todo o sistema de fundo de garantia, os certificados de regularidade, no caso de fundo de garantia também, pagamento, certidão negativa ou positiva, conforme for os débitos federais, a dívida ativa, certidão negativo de débito com os trabalhadores, bem como
uma relação da folha de pagamento. Então, só a partir dessa documentação, tá, o pagamento é feito. Isso é contratual, né? É contratual, não é nossa obrigação, não existe mágica nenhuma, nem favor nenhum. Tá? Isso é efetivo, é mais que contratual, é legal. É uma necessidade legal isso. Está no contrato também, mas é legal. Obrigado. E as últimas informações que a SEDUC recebeu sobre o pagamento, nessas últimas informações, a Atrio dá conta de que está com o pagamento. A informação da Atrio é que está normalizado. Tá? De qualquer maneira, como houve uma fala... Está normalizado com o pagamento de hoje, né? Não, de hoje não. Na verdade, nós já pagamos desde do Carnaval. Não, que o senhor falou que está pagando o pagamento... Hoje nós estamos pagando janeiro. Janeiro, tá? Mas em relação a novembro e dezembro, que não foram pagos, como já expliquei, tá? Nós pagamos em fevereiro. Por que pagamos em fevereiro? Por que não pagamos em janeiro? Porque, como já expliquei também, o sistema, o orçamento é fechado, o sistema é fechado, e a gente não conseguiu pagar, ainda que a gente tenha feito o planejamento para que a gente tivesse capacidade de fazer esse pagamento. Isso eu entendi, mas segundo, então, a Atrio, os pagamentos estariam em dia. Estariam normalizados. Pois é. Bem, de qualquer maneira, a gente, como disse, tá? Já convocamos o principal executivo da Atrio, certamente amanhã, no mais tardar na sexta-feira, ele estará conosco, onde faremos essa cobrança e, efetivamente, se for necessário, multaremos a empresa, como já fizemos anteriormente. Sobre essa regularidade dos pagamentos, a Atrio, quando comunica, ela o faz por escrito, evidentemente. Ela manda a folha de pagamento, como disse aqui, como está nesse documento aí. Sei. Tá? Nesse caso em particular, ela acabou não mandando, porque nós também não fizemos o pagamento em relação a novembro e dezembro. Tá certo? Então, ela vai fazer isso no próximo mês. Então, esse ato existe. Tá? No próximo mês será efetivado a constatação dos pagamentos. E essa convocação do representante da Atrio é para essa semana, para amanhã? É para essa semana, nós já o fizemos. Tá? E Vossa Senhoria poderia justamente dizer que a cobrança da LERJ em função lógico, dessa audiência pública aqui, porque eles têm que dar uma resposta para essa casa. A cobrança de todos é legítima, né? E a responsabilidade é nossa em efetivamente dar solução à questão. Porque o que não pode... Um minutinho, já dou a palavra. O que não pode é a Atrio comunicar informações sobre irregularidade de pagamento quando eles não estão... Sim. Isso é falsidade ideológica. Né? Independente disso, o que eu acho de mais grave, ela não dá a satisfação da informação do que está pagando. Né? Ela tem que mandar um contra-cheque, tem que dar uma informação até para que a pessoa saiba o que já recebeu, o que está faltando receber. O que eu queria pedir a Vossa Senhoria, eu vou passar rapidamente a palavra de encerrar a audiência à professora Maria das Dores, mas que a Vossa Senhoria faça chegar à comissão, assim que tiver feita a reunião com a Atrio, o desdobramento dessa reunião. Com toda certeza. É muito importante nós sabermos por escrito quais foram os principais desdobramentos dessa reunião. Professora Maria das Dores. Presidente, só um instantinho, doutor. Pois não. Eu acho que é importante também não só receber a documentação da Atrio. Eu acho que as regionais, principalmente no que se refere ao interior, tem que ter um canal aberto com os trabalhadores para realmente confrontar a informação que a Atrio passa para a SEDUC e a informação que eles tenham, se estão recebendo ou não. Eu acho que isso é muito importante. Esse canal existe, entendeu, deputado? Nós, como disse, nós fazemos esse rastreamento nos turnos diários, tá? E um dos pontos é exatamente identificar isso, tá? Porque, na verdade, eu vejo aqui nessa planilha que os deputados receberam já a cópia, um minutinho, professora, documentação exigida para a formação de processo de pagamento mensal. Perfeito. Então, tem um conjunto de documentos aqui, de informações. Se a empresa, inclusive, deve fornecer a folha de pagamento. Tá aí no último. Eu percebi, está aqui. Mas assim, não quer dizer nada a rigor, né? Que manda para vocês a folha programada de pagamento, mas se efetivamente vai fazer o desembolso, a SEDUC não tem como saber quando recebe É isso uma aqui. relação direta com o trabalhador, Claro, mas lógico. seria uma informação criminosa, né? Foi o que eu falei, Ela claro. está atestando lógico. uma coisa que, na verdade, não Sem está dúvida. acontecendo. Por isso é que precisa do respaldo, como disse o deputado, justamente na ponta, se eles estão recebendo ou não. A nossa sensibilidade é de observar a ponta também para identificar se efetivamente está existindo isso. Claro. Professora Maria das Dores. É só uma observação. A Atrio entrega contra-cheque para as trabalhadoras sem ter efetivado o pagamento. Elas não receberam e têm Como contra-cheque. manda a planilha. Entendeu? Entendi. A situação que se cria. Pulo do gato. Eu queria... Senhor subsecretário, deixa eu fazer uma sugestão. Pois não. Que eu acho que esse processo de atraso de pagamento obrigou os trabalhadores até se organizarem, tem uma comissão, vieram aqui, têm negociado.
Não sei se é possível que uma comissão de trabalhadores também participe dessa reunião com a Atrio, né? Ou que haja uma reunião imediatamente anterior ou posterior com esses trabalhadores para que a SEDUC, como contratante, que está de alguma forma parte dessa relação, possa ter também a voz dos trabalhadores de forma mais sistematizada. Hoje ela se colocou aqui, mas eu acho que dá mais gente dessa dúvida, né, que está colocada, sabendo que os trabalhadores estão recebendo contra-cheques que não correspondem ao que de fato está sendo depositado. Eu gostaria de fazer essa sugestão, né, de que, além dessa possibilidade de ouvir os trabalhadores aqui nessa audiência pública, ou eles participem dessa reunião, ou eles possam ser ouvidos imediatamente para que a SEDUC tenha todos os elementos em mãos para poder planejar a sua forma de ação. Antes de responder, subsecretário, em acréscimo ou em alternativa da sugestão do deputado Fábio Serafini, que pelo menos uma representação, Flávio, um técnico da Comissão de Educação, um técnico nosso aqui, possa estar presente nessa reunião e possa acompanhar a reunião. Como disse, eu prefiro, se assim for possível, e num primeiro momento fazer uma reunião com esse representante da Atrio, que eu estou convocando o principal executivo dessa empresa para que ele dê satisfação, tá? É uma reunião contratual, tá? Dou a satisfação aos senhores, se isso não estiver satisfeito, a gente agenda uma reunião, pode ser inclusive com a participação de quem vocês entenderem que seja necessário, e aí a gente juntos, para nós é até interessante, que é uma forma também de pressão em relação à empresa também, se assim for possível. Aguardamos, então, o desdobramento, né, o relato do desdobramento dessa reunião, não é? E temos ainda que construir um mecanismo para auferir melhor essa situação, como o senhor disse agora há pouco, na ponta, porque parecem ser insatisfatórios os documentos enviados parecem ser insatisfatórios, quero ser cuidadoso, enviados pela Atrio, tanto a SEDUC quanto aos próprios trabalhadores. O trabalhador recebe um documento, que é um contra-cheque, é um documento, né? Vem um contra-cheque, mas não vem o dinheiro, né? Então isso me faz pensar que essa mesma empresa pode mandar para a SEDUC uma planilha com uma folha de pagamentos. É um ponto a ser uma pista, é uma pista. Uma coisa que eu queria falar aqui também antes de encerrar, assim, me chama muita atenção. Não vamos fazer esse debate agora, estamos encerrando a audiência. Flávio, Julianelli e Tio Carlos. Me chama muita atenção. Viu, professora Maria das Dores? Me chama muita atenção, professora Luciane, que o governador do Estado, reconhecendo o quadro de violência no Estado, reconhecendo a sua própria incapacidade de, como governador, enfrentar esse quadro, e solicita, requer uma intervenção federal, que está posta, uma intervenção federal militar. Portanto, o governo do Estado reconhece o problema da violência e, ao mesmo tempo, a gente não tem, e esse é o ponto onde eu chego na SEDUC, não tem serviço de vigilância nas portarias das escolas. Então, assim, eu acho isso uma contradição, assim, um primor de contradição, porque é o próprio governador, em primeiro lugar, quem reconhece a situação da violência no Rio de Janeiro e a sua própria incapacidade de gerenciá-la, de enfrentá-la, e esse governo não providencia, não é, uma alternativa que é mínima, é rudimentar, né, de proteção às escolas, que é ter um serviço de vigilância nas portarias. Então, fica esse registro, que tem a ver com os contratos, embora não tenhamos agora contrato de vigilância, porque o Flávio mencionou com razão, mas assim, há quanto tempo não temos contrato de vigilância nas escolas? 2 anos, talvez, portaria, desculpa. 2 anos. Há 2 anos. Então, eu queria que isso ficasse registrado, assim, essa incompreensão por parte da Comissão de Educação, como que pode haver, deputado Tio Carlos, essa situação num quadro de violência reconhecida pelo próprio governador, que requer uma intervenção federal. Então, isso eu queria que ficasse registrado. Deputado Valdec, só para complementar, claro, nas visitas que a gente fez às unidades escolares, profissionais que entram em contato, a gente tem descrição de situações de escolas que estão mais, né, estão dentro de comunidades, etc., onde, com a ausência do porteiro, a escola perdeu o controle sobre o fluxo. E tem casos das pessoas da comunidade estarem entrando para comer e os profissionais da escola não se sentirem seguros para abordar, para que as pessoas saiam, porque uma coisa é você estar com o portão controlado. A própria pessoa que está externa sabe que não tem que entrar. Quando você perde o controle do portão, a pessoa entrou, é muito mais complexo você pedir para sair, você não sabe se é do movimento, você não sabe o que é. Então, a gente tem relatos de escolas que chegou a ter o caso de acabar a comida para os estudantes, porque
não houve mecanismo para pedir que as pessoas da comunidade que entraram não almoçassem ali. Isso é uma situação grave, eu não sei quanto é que sairia, quanto é que seria um contrato de portaria, vocês têm esse levantamento, 30 milhões, né? Um contrato enxuto, né? Com poucos porteiros. Mas é nessa ordem. Porque realmente é uma situação que nos chama a atenção o que isso representa para a dinâmica escolar. E anteriormente, a gente tinha a situação de que tinha alguns profissionais readaptados, você tinha mais profissionais readaptados na escola que cobriam um pouco as funções que ficavam vagas. Agora, como a SEDUC fez uma intervenção para diminuir o número de profissionais readaptados, a escola ficou ainda mais vulnerável, né? Isso é uma questão que nos preocupa. Bem, vamos encerrar nossa audiência. Ficamos com os seguintes desdobramentos aqui. Aguardamos uma informação oficial da SEDUC sobre esta reunião com a Átrio, não é? Aguardamos também a resposta aos ofícios cujas cópias foram entregues aqui. E, enfim, em seguida, dependendo desse relato da reunião, faremos ou não uma reunião, porque eu queria dizer, sobretudo, para Beatriz Kelly e Marilda Dolores, em primeiro lugar, manifestar novamente, por parte da Comissão de Educação, toda a nossa solidariedade, nosso apoio na situação de vocês. Mas, mais do que isso, nós vamos ficar firmes e vigilantes e cobrando da SEDUC que tenha um mecanismo muito claro de pressão, para além dos que já existem, sobre essas empresas contratadas, porque não é absolutamente digno que se possa conviver no Rio de Janeiro, no Brasil, enfim, com uma situação degradante de trabalho como essa que vocês estão submetidos. Agradeço a representação da SEDUC, as representações sindicais aqui presentes e dou por encerrada esta audiência. Muito obrigado.